A maioria das empresas, quando você chega lá e o cara falar que ele está dando prejuízo, você vai lá e olha, né? É fácil você saber porque o cara está dando prejuízo, é muito fácil. Os caras falam, Marcelo, eu não sei o que está acontecendo, eu trabalho, não vejo dinheiro. É muito fácil. Fala assim, vamos olhar suas contas. Aí você olha tudo que ele vendeu e olha tudo que ele gastou. Aí você começa a falar com ele, ó, você vai lá, porque se você puxa o extrato da conta bancária da empresa, você vai saber o que ele pagou, o que ele não pagou. Aí você olha e fala assim, o que é esse negócio aqui que você pagou? Ah, foi a escola dos meus filhos. O que é isso aqui que você pagou? Ah, isso aqui é a prestação do carro. O que é isso aqui que você pagou? Ah, isso aqui é a reforma que eu mandei fazer na minha casa. Ou seja, misturou pessoa física com a pessoa jurídica. Misturou a pessoa física com a pessoa jurídica. Aí você vai falar com o cara, olha, você tem que separar a conta da pessoa física da pessoa jurídica. Aí sabe o que ele fala? Ele fala, mas eu preciso. Precisar uma coisa, merecer a outra. É a primeira coisa que a gente tem. Eu preciso disso, mas eu mereço, eu faço o trabalho que eu tenho que fazer para fazer jus a fazer isso. Né? Então, por isso que eu preciso separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque as pessoas misturam todas as despesas da pessoa física, paga na conta da pessoa jurídica e acha que porque eu sou dono, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro da empresa. Sim. E aí isso faz com que o cara acha que a empresa dá prejuízo, muitas vezes a empresa dá lucro, mas como o cara não tem controle sobre, não domina esse ego e essa emoção, ele gasta mais do que precisa, beleza? Então, vamos falar como tudo isso se linka? Primeira coisa, separa a pessoa física, separa a pessoa jurídica. Primeiro passo. Ah, mas na pessoa física na pessoa física eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sobreviver, tudo. Então, legal, você vai determinar um salário para sua empresa, para você, um salário. E esse salário é fixo, via de regra ele é fixo. E você vai pagar esse salário para você todo santo mês. Todas as suas despesas pessoais, todas as despesas pessoais do dono da empresa, ele tem que pagar com o prolabore dele, que é esse salário. Prolabore é o salário do dono. Ele tem que pagar com o salário dele. O que acontece com muitos donos de empresa? Ele determina o prolabore dele, e aí, qual que é a mentalidade disso? Com o prolabore dele, ele tem que olhar e falar, o que eu posso gastar e o que eu não posso gastar na minha vida pessoa física. Não posso gastar isso. E ele vive com o prolabore. E ele vive com o prolabore e paga todas as contas. O que acontece com os donos da empresa? Eles não têm essa gestão financeira do próprio prolabore, e aí quando falta dinheiro para pagar as contas, o que ele faz? Ele vai na empresa e, opa, deixa eu pegar o dinheiro da empresa. Aí pega o dinheiro da empresa. E aí, muitas vezes, ele vai pegar um dinheiro que a empresa não pode dar para ele. E a empresa acaba tendo prejuízo. Tá? Então, o que é um prolabore? É o salário do dono. Agora, olha só qual que é o lance. O que o cara tem que entender? Você lembra que eu falei que um dos objetivos da empresa é ter lucro? Sim. Um dos objetivos da empresa é ter lucro. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Vamos linkando essas coisas. Né? O que é o lucro? O lucro é a diferença da receita, todas as receitas, menos todas as despesas. Tá? É lógico que, tecnicamente, você vai fazer o lucro por competência, ou você vai fazer por caixa, enfim. Não vou entrar nessa parte técnica, eu quero deixar a linguagem aqui o mais simples possível. De uma maneira simples, o lucro é a diferença entre todas as receitas menos todas as despesas. O que sobra no final do lucro, do dia, do que sobra ali é lucro ou prejuízo. Se ficou negativo, é prejuízo, se ficou positivo, é lucro. Tá? O prolabore do dono, ele entra numa linha de despesa. É uma despesa. É uma Essa despesa é a principal da dúvida, empresa. Marcelo, que eles têm. Isso. O prolabore, ele é uma linha de despesa. Lucro não é despesa, né? Distribuição de lucro não é despesa, né? Já vou falar. Dividendos não é despesa, mas o prolabore do dono, ele entra numa linha de despesa, tá? Aí o que acontece? O dono da empresa, ele tem que planejar a empresa dele financeiramente para, pagando o prolabore que ele determinou para ele, ainda assim a empresa tem que ter lucro. Vou repetir. Como o prolabore é uma despesa, ele tem que planejar as metas dele para tudo que ele vende, pagando os funcionários, fornecedor, aluguel, tudo, e pagando o prolabore dele, depois de tudo, ainda tem que sobrar lucro. Marcelo, se a gente colocar em números, né? Se ele tem 100 de receitas e 70 de despesa, não tem como ele ter um prolabore de 40, porque a despesa vai passar para 110. É que assim, por exemplo, se a despesa é 70 e o prolabore dele é 40, esse prolabore tem que estar dentro da despesa.
tem que estar dentro da despesa, entendeu? Exatamente. Agora, se quando você coloca o Prolabore dentro da despesa, você deu prejuízo, opa, qual é o objetivo da empresa? É ter lucro. Então, você tem que pagar o seu Prolabore e ter lucro. E para você pagar o teu Prolabore e ter lucro, você tem que fazer uma gestão bem feita da sua empresa, você tem que saber vender, você tem que saber comprar, você tem que saber precificar. Você precisa aprender a fazer isso, porque se você não aprender a fazer isso, não rola. Você não vai conseguir fazer, tá? Então, essa é a primeira coisa. Mesmo pagando o Prolabore do dono da empresa, a empresa precisa dar lucro. Aí vamos falar do lucro. Quando você tem lucro na sua empresa, tá? Quando você tem lucro na sua empresa, o que você faz com o lucro? Você, parte dele, você reinveste na empresa, ou seja, você não tira todo o lucro da empresa, porque senão a empresa não cresce. Parte do lucro você reinveste na empresa, deixa na empresa, e parte do lucro você pode distribuir como dividendos. Como dividendos, né? Distribuição de lucro ou dividendos. Aí você distribui para você como dividendos, tá? O que eu recomendo as pessoas fazerem? Você não vai distribuir dividendo todo mês. Não recomendo fazer isso. É até falta de gestão a pessoa que distribui dividendos todo mês. Mas você pode distribuir dividendos, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Isso é uma decisão do dono. Ele, como dono, ele toma uma decisão. Vou distribuir dividendos de 3 em 3 meses. Vou distribuir dividendos de 6 em 6 meses. Vou distribuir dividendo uma vez por ano. Isso é uma decisão que o dono toma, tá? Mas para distribuir dividendos, existe um princípio. A empresa tem que ter tido lucro. Porque se ela não tiver tido lucro, não dá para distribuir dividendos. Se ela não tiver tido lucro, não dá para distribuir dividendos. Então, o que um dono de empresa mais profissional faz? Ele coloca o Prolabore dele como despesa operacional da empresa, tá? E busca ter lucro. Com o Prolabore dele, ele vai pagar as contas. Por quê? Tá? Porque ele vai olhar a cada 3 meses e vai apurar o lucro. Deu lucro? Se ele decidir tirar a cada 3 meses. Se ele decidir tirar a cada 6 meses, a cada 6 meses, ou uma vez por ano, uma vez por ano. Deu lucro? Legal. Então, o que eu vou fazer com esse lucro? Uma parte desse lucro eu vou deixar na empresa, uma parte do lucro eu distribuo. Aí ele distribui. E aí, na vida financeira dele, ele administra o Prolabore dele e o lucro.